É sobre ela que a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho. Inclusive, porque essa brecha para o governo fazer a Casa Branca negociar as tarifas pode ser o interesse dos americanos em minerais estratégicos e também nas chamadas terras raras brasileiras. São elementos fundamentais para a indústria tecnológica, perdão, indústria militar também, e o Brasil concentra uma grande parte das reservas mundiais. O interesse pelas terras raras foi discutido na quarta-feira, na reunião do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. Segundo o Instituto, o representante americano deixou claro que os Estados Unidos estão interessados em realizar acordos com o Brasil para a aquisição de minerais considerados estratégicos, lítio, nióbio e as chamadas terras raras, elementos químicos usados na produção de baterias, equipamentos eletrônicos e militares. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, 21 milhões de toneladas, quase um quarto do total das reservas mundiais. Hoje o país tem uma mina em operação em Goiás e projetos em pelo menos 5 estados: Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Amazonas. Já a extração de lítio e nióbio se concentra em Minas Gerais. O diretor-presidente do IBRAM, Raul Jungmann, afirmou aos americanos que qualquer negociação para a aquisição de minérios tem que envolver o governo federal. Eles reafirmaram esse interesse, mostrando realmente que eles estão preocupados e que eles têm interesse. E nós sabemos que eles realmente precisam de terras raras, tá certo? Eu respondi a eles que, como a Constituição brasileira determina que o subsolo, leia-se, os minerais são da União, que essa é uma pauta do governo. Evidentemente que pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros. Mas isso, repito, depende do que o presidente e o nosso negociador-chave venham a propor. E não é a primeira vez que o governo americano manifesta interesse nas terras raras mundiais. No caso do mandato de Donald Trump, já houve negociações com Groenlândia, ou seja, Dinamarca, Ucrânia e China. Antes mesmo de tomar posse, Donald Trump deu início a uma estratégia de pressão sobre países ricos em terras raras. Chegou a falar repetidas vezes em anexar a Groenlândia, um território que pertence à Dinamarca e é rico nesses minerais. Exigiu que a Ucrânia cedesse terras raras para os Estados Unidos como um pagamento pela ajuda americana na guerra contra a Rússia. E depois costurou um acordo com o maior rival geopolítico, a China. Segundo o governo americano, Pequim se comprometeu a entregar terras raras em troca da redução de tarifas. A proposta ainda precisa ser finalizada. Mas afinal, o que são essas tais terras raras que mexem com a geopolítica do mundo inteiro? Elas são um grupo de 17 elementos da tabela periódica entre os mais de 100 e são fundamentais em diversas áreas da tecnologia. Um dos mais cobiçados é o neodímio, que é usado para fazer ímãs superpotentes, essenciais na fabricação de carros elétricos, geradores eólicos e até de armamentos. Aviões militares, em drones, em mísseis, então em submarinos. Então, tudo isso torna esses materiais estratégicos. Os Estados Unidos eram o maior produtor de terras raras até 1990. A partir de 90, a China entra e cada vez mais forte, até que hoje ela produz 90% dos superímãs que o planeta usa. E o domínio chinês vai além da indústria. O país também abriga 40% das reservas conhecidas de terras raras. O Brasil aparece logo atrás, com 25%, mas ainda extrai pouco e responde por só 1% da produção global. Ou seja, um trunfo valioso que os dois países têm nas mãos. E, claro, Trump está de olho. A China tem grandes reservas e investiu nisso. Investiu no desenvolvimento da cadeia produtiva, em minerar as terras raras, separar os elementos, pegar o neodímio, fazer o superímã, e eles estão avançando na direção até de fazer os motores e os automóveis com esses superímãs, né? E o Brasil, como tem 20% das reservas mundiais, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, Otávio, você acha? A nossa vocação é exportar a matéria-prima. Então, isso que a China fez, né, de pegar a matéria-prima e transformar
ali num produto, isso o Brasil historicamente não faz. A gente vai da cana-de-açúcar à soja. Então, assim, tudo bem, vem aqui e vai explorar igual em 1500 os portugueses exploraram a cana-de-açúcar. Esse país não tem um projeto de futuro nenhum. Se tivesse um projeto de futuro, a gente não seria surpreendido, né, com, nossa, nós estamos deitados em berço esplêndido aqui, embaixo tem minerais que interessam aos Estados Unidos, são importantíssimos, porque a gente não tem nenhum planejamento estratégico. Né? Então, assim, vai fazer igual cana-de-açúcar, manda para lá, explora, como tudo nesse país, desde que nós éramos a colônia de Portugal, não mudamos em nada. Mas acredita que, no caso dos Estados Unidos, isso pode ser usado para tentar diminuir o tarifaço de 50%, cair? Ou acredita que vão ter que ser condições, vamos dizer, mais favoráveis, vamos dizer assim? A gente tem um trunfo e, do outro lado, a gente tem algo absolutamente imprevisível, que é o Trump. Então, sim, não dá para você ter certeza nenhuma. Sim, nós temos um trunfo, mas do outro lado está o Trump, não está um governo razoável. Não está um governo razoável. Então, não dá para você prever se é isso mesmo. Eu sempre acredito, o americano sempre foi muito pragmático, né? Sempre quis fazer negócio e se beneficiar. Então, assim, se valer o pragmatismo histórico americano, sim, vai ajudar. Agora, o Trump tem alguma lógica, algum pragmatismo, algum traço de sua personalidade que a gente possa comparar com Bush, com George Bush, o pai, o filho, o Obama? Não tem. Então, não dá para prever nada. De qualquer forma, você vai ver daqui a pouco aqui no especial de domingo como já vem de muito tempo esse pragmatismo americano. Eu vou explicar depois por quê. Mas agora o Otávio e eu vamos conversar com o José Alfredo Graça Lima, vice-presidente do Conselho Curador do SEBRE, diplomata e ex-negociador comercial. Embaixador, seja bem-vindo ao especial de domingo. Então, como eu disse, agora faltam 5 dias para começar a valer o tarifaço. Na sua opinião, dá tempo de negociar de hoje até sexta-feira, ou até quinta, na verdade, porque sexta já entraria em vigor, mesmo sem sinais positivos nessa tentativa de contato dos representantes do governo brasileiro com o governo americano? Bom, tempo, evidentemente, daria. São 5 dias. Acontece que os canais, aparentemente, segundo todas as informações, estão bloqueados, né? Estão travados. Nem o Brasil dá a entender que tem uma oferta ambiciosa para que seja feita uma redução, termos parecidos com os que foram alcançados com a Indonésia e as Filipinas. Nem os Estados Unidos estão oferecendo, enfim, estão apresentando um pedido, como foi o caso que aconteceu também nas negociações aparentemente exitosas com esses 2 países. Embaixador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Imagino que o senhor tenha tido negociações duras. E aí eu pergunto, o Trump é um negociador duro ou um negociador imprevisível? Nós não estamos falando aqui de negociações. Esse ato unilateral de impor uma tarifa de 50%, que torna o comércio praticamente mais do que proibitivo, equivale, eu diria, a um verdadeiro embargo comercial. O que me surpreende mais, no caso do tratamento para o Brasil, é que, como eu disse há pouco, não está sendo informado ao Brasil o que é que os Estados Unidos querem para reduzir essa sobretaxa. No caso do Brasil, o que eu teria era apresentar, tal como fizeram a Indonésia e as Filipinas, uma oferta muito ambiciosa. Vamos lembrar que 99% do comércio desses países com os Estados Unidos estará aberto, quer dizer, estará sem tarifa para produtos americanos e, em troca, uma tarifa de 19%, que é também abrangente. Haverá algumas exceções.
Essa é outra coisa interessante que está acontecendo nesse processo. No caso do Reino Unido e agora também da União Europeia, há exceções. Quer dizer, o que nós estamos caminhando é para uma discriminação seletiva, né? Nós estamos assistindo à confecção de uma série de produtos, uma série de acordos, não de livre comércio, não de reciprocidade, mas de comércio administrado, em que, de um lado, você tem tarifas que permitem à indústria americana competir naqueles segmentos, naqueles setores, e do outro lado você tem a abertura praticamente completa, né, para os produtos americanos, o que não é necessariamente ruim para a economia. Nós estamos vivendo um momento de total incerteza com relação à segurança jurídica, mas o que vai acontecer efetivamente no comércio pode surpreender em vários sentidos. Se você quer um exemplo, por exemplo, será benéfico no papel para a economia da Indonésia importar o que ela importa dos Estados Unidos a custos mais baixos. Eu não vejo nenhum, a menos que algum desses produtos concorra com alguma indústria da Indonésia. O mesmo se aplica a todos os países. Então você terá alguns setores que até terão algum ganho efetivo, né? Outros que sofrerão danos pelo fato de estabelecerem nos seus mercados uma concorrência maior. O grande X da questão é se esses acordos, ou enfim, se esses compromissos dos países que estão fazendo esses acordos com os Estados Unidos se aplicarão aos demais países, ou seja, se vigorará, se continuar vigorando para eles, como não é o caso dos Estados Unidos, a cláusula da nação mais favorecida. Aí todos estarão na ilegalidade e a insegurança jurídica será quase que completa, né? E aí, como eu disse, as repercussões, os efeitos, as consequências são totalmente imprevisíveis. Diante dessa imprevisibilidade, até porque, como o senhor estava citando, quem leva melhor nessa história, no caso, o Brasil é o único que leva pior, que os outros países até estavam levando a melhor. No caso do Brasil, desse grupo que recebeu as famosas cartinhas do Trump, o Brasil é o único que leva pior. Mas, de qualquer maneira, eu vou perguntar, porque, enfim, não dá para estabelecer comparação, mas a gente está tão perdido que eu preciso fazer essa pergunta. Dá para tirar algum aprendizado ou aproveitar algo que tenha sido estabelecido nesses acordos com a União Europeia, com a Indonésia, com o Japão, por exemplo, ou o Brasil está numa situação completamente peculiar? A peculiaridade do Brasil, enfim, tem vários aspectos, né? Um deles é esse, que se você não está oferecendo canais para negociação, se não há nenhuma perspectiva de a imposição dessa sobretaxa ser adiada, o que você entende é que há uma motivação que não é econômico-comercial. Eu não vou entrar nesse terreno, que não é a minha alçada, mas é uma conclusão que facilmente se pode tirar.